Olá, nessa videoaula nós vamos aprender a validar ingressos e fichas de bar através do aplicativo Nova 8. Então eu estou aqui dentro da administração da Nova 8, eu venho no menu lateral esquerdo na opção validação. Então primeiro a gente vai criar os usuários e limitar quais os ingressos ou fichas de bar que eles vão validar. Então eu clico aqui em validação do lado esquerdo e eu venho aqui no menu chamado usuários. Aqui ele exibe todos os usuários que já foram criados. Então se você quer editar alguma senha, editar algum usuário, deixar ele inativo, basta procurar o usuário, achar ele aqui e vir editar. Você pode deixar ele inativo ou você pode alterar a senha para acessar o aplicativo. O nosso intuito nesse vídeo é criar um novo usuário de maneira simples, eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente clica na opção adicionar e aqui a gente digita o nome. O nome é o nome que vai aparecer nos relatórios, vai aparecer na administração, tá? Ele é diferente do login, usuário que tem embaixo. O login usuário é para logar no sistema, é o que ele vai digitar para logar, então tem bastante gente que confunde. Aqui no nome eu posso colocar o nome, por exemplo, José Nova 8, posso escrever o nome do usuário, e aqui embaixo eu vou digitar o login, que é o que ele vai efetuar o login no aplicativo. Então eu posso colocar aqui José, por exemplo, Nova 8, tá? Aqui no usuário a gente tem que colocar tudo junto e evitar usar caracteres muito diferentes aqui para não confundir na hora de fazer o login, tá? Então eu coloco aqui José Nova 8, ou eu poderia colocar, por exemplo, José traço Nova 8, underline, para facilitar esse processo. Aqui na senha, a gente tem que criar a senha um pouquinho forte, tá? Então a gente pode criar uma senha, por exemplo, d@23, tá? Aqui, se você não sabe, por exemplo, alguma senha que você não lembra, eu não consigo criar, tem um pouco de dificuldade, tem um menu aqui de geração. Então eu posso clicar aqui, ele vai gerar uma senha e ela já é copiada automaticamente para a área de transferência. Então você já consegue copiar e colar isso para a pessoa que vai fazer a validação do ingresso, tá? Então a gente vai criar uma senha aqui, eu posso gerir essa senha, eu posso criar uma outra senha, e aqui embaixo a gente tem uma opção chamada grupo. Esse grupo, ele é interessante que você pode criar vários grupos para fazer a validação dos ingressos. Como que funciona isso de maneira prática? Eu posso criar um grupo, um exemplo de usuário, e falar que ele só vai validar a pista. Eu posso criar um grupo e falar, ó, esse grupo de usuário, ele só vai validar a área de backstage, de camarote. Eu posso fazer essa separação e na hora que ele for fazer a validação no aplicativo dele, se uma pessoa, por exemplo, da pista e ele está no grupo do backstage, ele não consegue entrar, acessar a área do backstage. Então eu consigo criar vários grupos e restringir esses acessos. Um fator muito comum também que se utiliza em evento, às vezes você quer fazer uma entrada separada para meia entrada. Então, um exemplo, ó, você pode limitar isso. Tipo de ingresso meia entrada, tem que apresentar a carteirinha e vai entrar só por determinada entrada. Você também consegue fazer isso aqui dentro do sistema. Agora eu vou criar de uma maneira simples o usuário, criar um usuário geral que faz a validação. No final do vídeo, eu vou explicar como que a gente vai fazer essa parte de restrição e tudo mais. O intuito é fazer uma coisa rápida para quem quer criar um usuário de validar. O intuito do vídeo é criar um usuário de maneira rápida para conseguir fazer a validação dos ingressos, tá? Então eu venho aqui no grupo e posso criar um grupo aqui, tá? Posso dar um nome para ele. Então eu posso dar um nome, por exemplo, geral, que ele vai validar qualquer ingresso. Então eu adiciono aqui, o status deixo como ativo e eu adiciono. Nesse momento que eu adicionei o usuário, tá? Fiz a adição dele no sistema, eu posso já copiar esse login e senha e envio para a pessoa que vai fazer a validação, tá? Como que funciona esse processo? A pessoa vai entrar na loja de aplicativo para validar ingresso e ela vai baixar o aplicativo chamado Nova 8 Validação, tá? Baixa tanto no iOS quanto no Android, a pessoa baixa esse aplicativo e você envia esses acessos. Ela vai acessar no celular dela e ela vai conseguir fazer a validação. Agora vamos passar para o aplicativo em si. Na hora que a pessoa abre o aplicativo, no celular, aqui na tela vocês estão vendo como se ela tivesse aberto o aplicativo, vai aparecer o evento, tá? Lembrando que esse evento ele aparece só 8 horas antes dessa validação, tá? Então, se o evento você marcou, por exemplo, 8 horas da noite, a partir do meio-dia ele vai aparecer, o evento vai ficar disponível para fazer a validação. Então, aqui ele vai aparecer todos os eventos que tem disponível no celular. Então, eu clico no evento que eu quero fazer a validação e ele já aparece. Essas opções, essas primeiras opções, se o evento ele estiver cadastrado para várias opções de validação, tá? Que ele pode ser tanto ingresso, retirada de kit, validação de voucher e ficha de bar. O intuito desse vídeo agora é fazer a validação de ingresso e ficha de bar também, que é bem semelhante. E aí, nos próximos vídeos a gente vai ensinar como faz a validação de outros tipos, tá? Então eu clico aqui no menu ingresso, eu quero validar ingresso,
e aqui ele aparece as opções, tá? Lembrando que se o evento ele tiver disponibilidade somente de ingresso, aqui ele já vai entrar direto, ele não vai pedir nem para você escolher a opção, ele já entra direto na tela de seleção do evento, ele já passa para essa tela de validação. Quando a gente entra no aplicativo, a gente tem algumas opções, tá? Então a primeira opção que já vem de cara aqui é o leitor QR, tá? Essa opção de leitor QR já é para fazer a leitura, então ele já vai abrir a câmera do celular, aqui ele já abre a câmera, você posiciona o QR Code e aqui nessa parte de baixo vai mostrar mais informações sobre aquele ingresso. Então ele vai mostrar o nome da pessoa, o CPF, a área que ela está entrando, então ele mostra um resumo aqui para você, né, desse ingresso, ele valida, coloca a entrada liberada e já exibe as informações do ingresso, caso você queira consultar, tá? Aqui do outro lado a gente tem duas opções, tem um menu chamado validação aqui em cima e do ladinho aqui a gente tem consulta. Essa consulta, você clica, a tela fica até vermelha ali, ela muda um pouco. Ela serve para quê? Às vezes você quer só consultar o ingresso. Às vezes a pessoa chega na entrada do evento e fala, eu quero consultar para ver se é válido, ver se está em nome de quem. Você consegue clicar nessa opção de consulta e fazer uma consulta desse ingresso. Tá? Então você consegue ver se ele já foi registrado a entrada, se ele está válido, ou informação, por exemplo, às vezes o cliente está com o ingresso e às vezes apagou alguma coisa ali ou omitiu uma informação, por exemplo, do número da mesa e você quer consultar, você pode clicar aqui em cima nessa opção consulta, tá? Aí volta para validação e você continua validando os ingressos, tá? Clico aqui na opção de voltar, tem umas outras opções também, que seria a busca. Como que serve essa busca? O cliente ele pode chegar no evento e às vezes ele perdeu o ingresso, às vezes ele não levou o celular, às vezes o celular acabou a bateria. Então pode acontecer uma série de questões ali que você pode resolver direto aqui no aplicativo, tá? Então aqui você pode digitar um CPF do cliente para fazer uma busca. Então você começa a digitar o CPF dele e aqui, na hora que você clica em buscar, vai aparecer os ingressos que estão disponíveis. Você pode clicar em validar e ele registra a entrada do cliente. Então se o cliente perdeu o ingresso, não lembra, não está sem bateria no celular, como os ingressos identificados, você consegue, na portaria do evento, resolver isso de maneira simples. Você pede um documento dele com foto, e aqui você pode registrar a entrada desse cliente no seu evento normalmente, tá bom? Então vamos voltar para aquela outra tela. Então a gente repassou aquele leitor de QR que seria para validar, o de busca, que é para buscar algum tipo de ingresso, e aqui embaixo a gente tem uma opção chamada estatística. A estatística é para saber quantas pessoas já entraram no evento em tempo real. Então ele primeiro dá uma visão geral para você aqui, da quantidade de ingressos que validados, as quantidades que está aguardando a entrada no evento, dá uma porcentagem. Aqui embaixo a gente tem uma visualização de ingressos de validação por tipo, então quantos ingressos de cortesias entrou, quantos ingressos vendidos estão nesse momento dentro do evento. E aqui também tem a validação por setor, você consegue saber quais os setores que tem mais pessoas que já chegaram no evento, né? Então isso varia bastante de evento para evento, cada evento tem o seu tipo de ingresso, tem o seu tipo de setor, e aqui embaixo ele exibe todos que foram cadastrados para esse evento, tá? Então eu clico aqui em voltar, aqui a gente tem uns outros menus que seria ajuste. Nesse ajuste você tem a primeira opção que é tema, você pode escolher se você quer a opção do aplicativo claro, tá? Que ele fica branco, se você quer deixar automático, ele pega a configuração do celular, ou opção escura, tá? A opção dark. Aqui na segunda opção, a gente tem o leitor de QR Code, tá? Que você pode também utilizar um leitor externo. Tem alguns eventos que o pessoal utiliza aquelas leitores de mão que você pode acoplar no celular, e aí ele utiliza esse leitor para fazer a leitura dos ingressos, tá? Ou você pode deixar como utilizar a câmera do dispositivo, ou utilizar esse leitor 2D, vamos supor, externo. Você acopla no celular e faz essa leitura, né? Isso tem eventos e produtores que gostam um pouco mais dessa opção, que acham mais rápido, mais prático, aí vai de cada um. A gente sempre orienta fazer um teste antes, por se tratar de dispositivo, conecta, baixa o validador, faz um teste, vê se está tudo ok antes dessa abertura do evento, tá? Então aqui você consegue fazer essa configuração. Aqui embaixo, na terceira opção, a gente tem a opção de offline. Então a gente pode colocar antes de começar o evento, às vezes está fazendo um evento numa área um pouco mais remota, um pouco mais difícil de acesso à internet. Você, antes de se dirigir para esse evento, quem for validar, consegue fazer baixar para sincronizar no celular esses ingressos que foram vendidos, né? Então, assim, ele fica de maneira, a gente fala, híbrida. Então, quando tem internet, ele está validando. Quando tem internet, ele busca a internet e já sobe aquelas informações e baixa os ingressos novos. Então, ele fica trabalhando de maneira híbrida no evento. Então, você está validando, se você ativou essa opção,
acabou a internet, acabou o 4G do celular, ou não está no Wi-Fi, ele continua validando. Normalmente, quando volta a internet, ele sobe essas informações dos ingressos que foram validados no evento. Então, aqui no offline que você consegue fazer essas configurações, tá? Sincronizar configurações, sempre quando você faz algum tipo de alteração do usuário, dá uma permissão diferente, é sempre bom vir aqui em sincronização, sincronizar, que ele vai baixar as últimas atualizações que foram feitas, tá? Conta, a gente consegue ver qual o usuário que está logado naquele aplicativo, caso você queira saber. Sobre, ele mostra a versão do aplicativo, qual versão que ele está, se ele está numa versão beta. Aqui mostra um pouquinho do suporte. E aqui, por último, a gente tem encerrar a sessão, que seria fazer o usuário deslogar do aplicativo, tá bom? Então, esse aqui é o aplicativo de validação, é um aplicativo muito simples, muito fácil de fazer. A gente viu aqui um pouco sobre essa validação de ingressos. E aqui a gente tem outras opções de validação, que seria retirada de kit. Eles seguem a mesma estrutura. O que seria essa retirada de kit? Isso é para quando eventos que possuem, um exemplo, abadá. Geralmente o pessoal utiliza bastante em carnaval ou coisa assim, onde o cliente ele vai retirar uma camiseta, vai retirar um kit, por exemplo, para evento corporativo também, né? Ele vai a algum lugar, um exemplo, antes do evento, ele pode ir, instala um ponto de venda no shopping para ele retirar da camiseta. Então, ele apresenta o ingresso, você faz a validação desse ingresso e ele fica um status validado só para retirada de kit. A pessoa não consegue retirar 2 vezes esse kit, essa camiseta. E aí, depois, no evento, você troca e faz a validação dos ingressos. Aí ele vai ser validado 2 vezes, uma para retirada de kit e outra para fazer essa validação do ingresso. Aqui a gente tem também a validação de voucher. A validação de voucher, ela serve assim, às vezes um cliente ele compra um camarote e ganha uma bebida, então é gerado um QR Code para essa bebida, e aí na validação você consegue validar essa ficha da bebida que ele ganhou, que foi dada para ele através do camarote, bangalô, alguma coisa assim, tá? Aqui em fichas de bar a gente também é o mesmo processo, só que a gente valida as fichas de bar. Então você às vezes está utilizando o POS ali de venda de fichas de bar, fez várias vendas de fichas de bar, e aqui a gente consegue no equipamento, no celular ou no tablet, a gente consegue validar essas fichas também, né? Por exemplo, o cliente foi lá e comprou 5 refrigerantes, e aí ele vai retirar, quem está dando essa bebida para ele consegue validar essas fichas, tá? Então, para evitar que se forneça mais de uma bebida ali para aquela ficha que já foi utilizada. Então, esse é o aplicativo, uma breve explicação de como criar um usuário e logar no aplicativo. Agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre a parte de fazer todo esse processo de restrição nesses usuários. Aqui embaixo, então, nós temos aqui a opção de grupos e restrições, certo? Anteriormente, nós criamos ali o grupo geral, quando a gente criou aquele usuário para fazer o teste. Aqui, quando eu clico em editar, eu consigo fazer uma restrição, tá? Então, eu tenho aqui o grupo, por exemplo, que eu criei ali na hora que eu criei o usuário geral, e aqui eu tenho essas permissões que eu posso dar para ele. Se ele vai poder utilizar o recurso de fazer validação offline, se ele pode ver estatística. Às vezes você quer dar um acesso para um usuário que vai fazer a validação por aplicativo e você não quer que apareça aquela opção de estatística. Você só quer que ele apareça a opção de validar ingresso e nada mais. Então aqui você pode restringir esses acessos aí. E aqui embaixo tem a opção de restringir. Então você dá um exemplo, tá? Eu quero restringir esse usuário para um tipo de ingresso. Então eu seleciono os tipos de ingresso que já tem cadastrado no sistema. Então, por exemplo, esse grupo vai validar só a meia entrada e eu adiciono. Então o que o sistema subentende? Que esse grupo, por exemplo, que eu criei em geral, ele só valida, ele pode validar offline, vai aparecer estatística de validação para ele, e aqui eu coloquei que o tipo de ingresso ele só valida a meia entrada. Então se passar o ingresso inteiro, chegar o ingresso inteiro e entrar no celular, ler esse ingresso, né, vai aparecer para ele, ingresso não liberado, não é desse setor, é de outro setor, tem que entrar em outra entrada, tá? Então aqui que eu consigo fazer essas configurações. Aqui vocês viram que a gente consegue restringir por tipo de validação, tá? A gente consegue, por tipo de validação, eu posso restringir, por exemplo, esse usuário só para validar a retirada de kit, só a validada de ficha, só a validade de ingresso ou de voucher, eu consigo fazer essa restrição. Aqui eu consigo restringir por evento, então eu consigo, esse usuário vai validar só o evento determinado aqui, tá? Eu consigo fazer essa configuração. Aqui eu consigo também fazer restrição por setor. Então, esse usuário vai validar somente o setor de bangalô, somente de camarote, igual eu tinha explicado anteriormente. Posso restringir por tipo de ingresso, inteira, meia, masculino, feminino, consigo fazer isso.
E aqui também consigo fazer essa restrição por voucher, tá? Esse ele só vai validar o voucher de estacionamento, só o voucher de bebida. Então eu consigo fazer todas essas configurações aqui e adicionar. Eu posso ter vários grupos de validação dentro do evento, tá? Então eu posso ter, por exemplo, 15 grupos diferentes. Então o usuário de tal a tal valida tal região e vai validar somente os ingressos, esses ingressos. O outro grupo valida tal tipo de ingresso. Então eu consigo dividir o evento, setorizar isso e trabalhar de uma maneira organizada, para que uma pessoa, por exemplo, de uma área, por exemplo, da pista não passe para a área VIP, para a área Premium, para o bangalô, para o camarote e assim sucessivamente, tá? Então é aqui que eu faço todas essas configurações, gero os usuários, a pessoa baixa o aplicativo e ela vai acessar com o usuário, na hora que ela acessar com o usuário já vai estar com toda essa configuração preparada, tá bom? Aqui na última opção, dentro de validação, a gente tem uma opção chamada histórico. E nesse histórico, ele fica registrado tudo que foi validado. Então, se uma pessoa baixou o aplicativo, acessou tal usuário, validou o ingresso, ele tem aqui todo esse registro. Então, eu quero saber, por exemplo, que horas e quem validou o ingresso, um determinado ingresso. Eu consigo vir aqui no histórico de validação e fazer essa pesquisa aqui dentro, tá bom? Então, esse é o objetivo do nosso vídeo hoje, que era explicar um pouco sobre como funciona essa parte de validação de ingresso, tanto no aplicativo quanto no sistema. É um processo bem simples, bem fácil. Essas restrições que a gente abordou no vídeo, elas são opcionais, então você pode fazer ou não. Se você quiser, é só criar o usuário, colocar no celular, validar, em 2 minutos você consegue fazer todo esse processo. Toda essa parte de restrição, validação, seria caso você queira fazer alguma coisa mais avançada dentro do seu evento e ter um controle maior, né? E é isso. Caso você tenha alguma dúvida, e você queira falar diretamente com a nossa equipe técnica, tem um menu aqui do lado esquerdo chamado Ajuda, Help Desk, e aí você pode abrir um chamado. Nesse chamado você fornece a quantidade máxima de informações que você puder para a nossa equipe auxiliar você nesse processo, tanto de validação, de criação de usuário, de teste e tudo mais. Eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.